Bette Davis, cujo nome de batismo era Ruth Elizabeth Davis, nasceu em 5 de abril de 1908 em Lowell, Massachusetts. Desde o início de sua vida, demonstrou uma forte independência e uma determinação inabalável, qualidades que mais tarde definiriam tanto sua carreira nas telas quanto sua reputação nos bastidores. Criada principalmente pela mãe após o divórcio dos pais quando ainda era criança, Davis aprendeu desde cedo os valores da resiliência e da autossuficiência que se tornariam essenciais para a personalidade forte e objetiva que cultivou em Hollywood. Sua jornada na atuação começou com o treinamento na escola de teatro de John Murray Anderson em Nova York, onde aprimorou seu talento e rapidamente se destacou por sua intensidade e dedicação. Ao contrário de muitas jovens atrizes de sua época que se apoiavam fortemente no glamour ou na beleza, Davis construiu sua carreira em sua capacidade de incorporar um papel com uma verdade emocional crua. Seus olhos expressivos, mais tarde apelidados de Olhos de Bette Davis, na cultura popular, tornaram-se sua marca registrada, transmitindo paixão, raiva, vulnerabilidade ou astúcia com um poder inigualável. A carreira de Davis em Hollywood decolou quando ela assinou com a Warner Brothers no início da década de 1930. Embora seus primeiros anos no estúdio tenham sido marcados por frustração com papéis medíocres, ela lutou incansavelmente por personagens melhores. Essa luta por material de qualidade culminou em sua atuação marcante em Servidão Humana of Human Bondage, de 1934, onde interpretou a manipuladora e cruel garçonete Mildred Rogers. O papel demonstrou sua abordagem destemida à atuação. Ela se recusou a suavizar a personagem ou torná-la simpática, optando por uma interpretação ousada, abrasiva e absolutamente convincente. Essa performance a catapultou para o estrelato e lhe rendeu a aclamação da crítica, consolidando sua reputação como uma atriz séria e não apenas mais uma estrela de Hollywood. Ao longo de sua carreira, Bette Davis ficou conhecida por seus padrões intransigentes e sua disposição para interpretar personagens complexos e muitas vezes pouco glamurosos. Ela ganhou 2 Oscars de melhor atriz por Dangerous Mille, em 1935, e Jezebel Mille, em 1938, e recebeu um total de 10 indicações ao Oscar, uma conquista recorde na época. Entre seus papéis mais célebres estão suas atuações em Vitória Amarga, 1939, Uma Viagem Inesperada, 1942, A Malvada, 1950 e O que Aconteceu com Baby Jane, 1962. Cada um desses filmes demonstrou sua extraordinária versatilidade, desde mulheres vulneráveis, enfrentando lutas pessoais, até personagens espirituosas e imponentes, cujo diálogo afiado cortava como uma faca. Sua atuação como Margot Channing em A Malvada tornou-se particularmente lendária, com falas que entraram para o léxico da história do cinema como "apertem os cintos, vai ser uma noite turbulenta". Davis personificou a atriz de teatro já em idade avançada, mas ainda deslumbrante, com tamanha autenticidade que o papel permanece um pilar da excelência cinematográfica. Da mesma forma, sua atuação arrepiante em O que Aconteceu com Baby Jane reinventou sua carreira na década de 1960 e comprovou sua capacidade de se adaptar aos gostos em constante evolução do público de Hollywood. Mas a história de Davis não se resume apenas a triunfos nas telas. Fora delas, ela ganhou reputação por sua franqueza, seus confrontos com executivos de estúdio e sua recusa em se conformar às expectativas de Hollywood em relação às mulheres. Ela ficou famosa por processar a Warner Brothers na década de 1930 para obter mais liberdade criativa, uma atitude sem precedentes que destacou sua coragem e sua recusa em ser limitada por um sistema contratual restritivo. Embora tenha perdido o caso, o processo teve um impacto na indústria e consolidou sua reputação como uma lutadora. A vida pessoal de Bette Davis foi tão dramática e turbulenta quanto muitos dos papéis que interpretou no cinema, e seus 4 casamentos se tornaram capítulos marcantes em sua trajetória fora de Hollywood.
Seu primeiro casamento ocorreu em 1932 com Harmon Ham Nelson, também ator e músico. Na época, Davis era uma estrela em ascensão em Hollywood, prestes a se tornar um dos rostos mais reconhecidos do cinema americano. Nelson, no entanto, teve dificuldades para alcançar o mesmo sucesso em sua carreira, e esse desequilíbrio entre fama e realizações gerou uma enorme pressão sobre o casamento. A imprensa frequentemente especulava sobre o relacionamento, observando que o desconforto de Nelson com o crescente estrelato de Davis alimentava a tensão entre eles. A própria Davis chegou a admitir que a incapacidade dele de aceitar suas conquistas profissionais se tornou um obstáculo que os separou. Apesar das esperanças iniciais de construir uma vida estável juntos, o casamento deteriorou-se sob o peso do ciúme da ambição e de objetivos de vida divergentes. Em 1938, após 6 anos de lutas e incompatibilidade, o casamento terminou em divórcio, deixando Davis com o coração partido, mas determinada a continuar sua carreira com ainda mais foco. Em 1940, ainda em busca de companhia e estabilidade, Davis casou-se pela segunda vez com Arthur Farnsworth, um dono de hospedaria da Nova Inglaterra que não tinha nenhuma ligação com Hollywood, o que frequentemente complicava os relacionamentos. Essa união representou para Davis uma chance de normalidade, uma presença que lhe desse estabilidade e a afastasse das pressões da fama. Farnsworth, conhecido por sua natureza gentil e amável, parecia trazer-lhe uma sensação de paz. No entanto, a tragédia o atingiu da maneira mais inesperada. Em agosto de 1943, Farnsworth desmaiou enquanto caminhava por uma rua de Hollywood em decorrência de um traumatismo craniano sofrido anteriormente. Apesar dos esforços médicos, ele faleceu 2 dias depois, em 25 de agosto de 1943, deixando Davis devastada. Ela ficou profundamente abalada com a morte repentina dele, e esse foi um dos períodos mais sombrios de sua vida. Amigos e colegas lembraram que Davis nunca mais foi a mesma depois disso, carregando o peso da dor e da perda por muitos anos. Após alguns anos, Davis buscou o amor novamente e conheceu William Grant Sherry, um artista e músico cujo charme e personalidade marcante a cativaram. O casal se casou em 1945 e logo depois teve sua única filha biológica, Barbara Davis Sherry, mais tarde conhecida como B.D. Heyman. Inicialmente, o casamento pareceu trazer a Davis um renovado senso de propósito, principalmente na maternidade. No entanto, as tensões logo ressurgiram. Sherry teria tido dificuldade em lidar com a forte personalidade e o temperamento exigente de Davis, enquanto a própria Davis lutava para conciliar a carreira e a vida pessoal. Em 1950, o relacionamento delas havia se deteriorado a um ponto sem volta e elas se divorciaram. Embora Davis tentasse manter-se próxima da filha, a relação entre elas tornou-se cada vez mais complicada com o passar dos anos. Mais tarde, Barbara se distanciou da mãe, chegando a publicar um livro de memórias controverso que retratava Davis de forma dura e pouco lisonjeira. Essa traição feriu profundamente Davis e, sentindo-se abandonada pela própria filha, ela tomou a dolorosa decisão de deserdá-la em seu testamento, uma conclusão devastadora para um vínculo entre mãe e filha que outrora parecera tão promissor. Mais tarde, em 1950, Davis casou-se pela 4ª e última vez. Desta vez, com o também ator Gary Merrill, a quem conheceu durante as filmagens de A Malvada Papel, que se tornaria um dos maiores feitos de sua carreira. Diferentemente de seus maridos anteriores, Merrill entendia as exigências da indústria cinematográfica, pois ele próprio era ator e essa experiência compartilhada inicialmente os aproximou. Juntos, eles formaram uma família composta com a filha de Davis, Barbara, e a expandiram adotando mais 2 crianças, Margot e Michael. Para o mundo exterior, aquilo parecia a família feliz e completa que Davis tanto almejava. Contudo, a portas fechadas, o casamento era marcado por instabilidade. Tanto Davis quanto Merrill eram obstinados francos e propensos a conflitos. Discussões alimentadas por suas personalidades explosivas tornaram-se frequentes e a vida familiar idílica que esperavam construir foi se desintegrando aos poucos.
Após uma década turbulenta, o casamento terminou em divórcio em 1960, encerrando o capítulo da última tentativa de Davis de encontrar a felicidade conjugal. Bette Davis nunca foi de guardar suas opiniões para si, especialmente quando se tratava de rivais e concorrentes em Hollywood. Ao longo de sua longa e turbulenta carreira, ela ficou conhecida por sua personalidade forte, seu forte senso de independência e seus comentários francos sobre colegas. Em um de seus momentos mais sinceros e escandalosos, Davis teria se aberto sobre seus encontros pessoais e ressentimentos, mencionando um grupo de mulheres de quem não apenas não gostava, mas com quem admitiu ter tido um relacionamento complicado e secreto. Eram 7, disse ela certa vez com uma risada sarcástica. 7 atrizes que achavam que podiam me encantar, me seduzir ou me superar. E acabei odiando todas elas. O primeiro nome que ela mencionou foi Tallulah Bankhead, a extravagante atriz de teatro e cinema conhecida por seus casos extraconjugais com homens e mulheres. Davis disse: Tallulah era escandalosa querida, simplesmente escandalosa. Ela achava que o mundo inteiro era o palco dela, inclusive o meu quarto. Mas o problema com Tula era que ela nunca soube o significado de lealdade. Ela dormia com você numa noite e te insultava numa festa na manhã seguinte. Depois veio Joan Crawford, a eterna rival de Davis. A rivalidade entre elas era lendária, mas Davis insinuou que houve um tempo em que existia uma intimidade mais profunda entre elas. Ah, sim. Joan e eu nos enroscávamos nos lençóis antes de nos enroscarmos na tela, mas ela era tão calculista na cama quanto na carreira. Ela olhava para você com aqueles olhos e você sabia que aquela era uma mulher que estava de olho em tudo. Barbara Stanwyck também estava na lista de Davis. Embora respeitada como uma das melhores atrizes de Hollywood, Stanwyck tinha fama de ser distante. Davis confessou. Barbara era fria, mais fria que um congelador. Tivemos nosso tempo juntas, mas ela tratou tudo como uma transação comercial. Sem calor humano, sem paixão, apenas precisão. Isso me fez desprezá-la, embora eu admirasse seu talento. Depois havia Marlene Dietrich, cujo charme cativava homens e mulheres. Davis admitiu que não conseguia resistir a ela. Marlene tinha um ar exótico, perigoso, absolutamente fascinante. Mas ela nunca se entregava completamente a ninguém. Sempre mantinha uma parte de si trancada, e eu odiava esse jogo. Ela me deixava querendo mais, e eu a odiava por isso. Davis também mencionou Katharine Hepburn, cuja personalidade forte muitas vezes entrava em conflito com a dela. Katie era toda ângulo seu queixo, sua voz, sua personalidade. Nós tentamos. Sim. Mas ela era orgulhosa demais, teimosa demais. Ela queria ser o homem em todos os relacionamentos. E eu não estava disposto a ser a conquista de ninguém. Outro nome na lista era Greta Garbo, a estrela sueca, cujo mistério fascinava o mundo. Davis admitiu, com Garbo era como tocar um fantasma. Ela estava lá, mas não estava. Linda sim, assombrosa sim, mas irritante. Ela desaparecia por dias, semanas, e quando voltava, era como se nada tivesse acontecido. Eu não suportava esse distanciamento. Por fim, Davis citou Claudette Colbert, a quem acusou de ser ao mesmo tempo encantadora e implacável. Claudette era doce, na superfície, mas venenosa por dentro. Nós nos divertimos, mas ela sorria para você enquanto te apunhalava pelas costas. Eu a odiava por sua duplicidade mais do que qualquer outra coisa. Davis resumiu suas experiências com um humor mordaz. Eu nunca me considerei um anjo. Mas aquelas 7 mulheres, Deus, elas me ensinaram a odiar. Não porque eram mulheres, não porque me amavam, mas porque pensavam que podiam me manipular. E Bette Davis nunca foi boba de ninguém. Davis, a estrela indomável que definiu uma era de Hollywood com seus olhos penetrantes, sua independência feroz e suas performances inesquecíveis, faleceu em 6 de outubro de 1989. Sua morte foi resultado de um câncer de mama, doença que ela enfrentou com extraordinária coragem e resiliência por vários anos.
Na época de seu falecimento, Davis tinha 81 anos, uma sobrevivente em todos os sentidos da palavra, que havia vivenciado não apenas dificuldades pessoais e lutas profissionais, mas também o desgaste físico de doenças graves em seus últimos anos, incluindo derrames e o câncer que, por fim, lhe tiraria a vida. Ela morreu no hospital americano em New Cousin, um subúrbio de Paris, França, cidade que ela visitava com frequência e admirava. Desta vez, porém, sua viagem à Europa não fora apenas por lazer. Poucos dias antes de sua morte, Davis havia viajado para a Espanha, onde compareceu ao prestigiado Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, em Donostia. Nesse evento, ela foi homenageada com um prêmio que reconhecia suas imensas contribuições para a arte cinematográfica e seu lugar na história do cinema como uma das maiores atrizes de Hollywood. Fiel ao seu estilo, Davis parecia frágil, mas cheia de energia. Sua determinação em comparecer e aceitar o reconhecimento refletia a garra e a dignidade que a acompanharam ao longo de sua vida e carreira. Ela se recusou a se retirar silenciosamente do cenário mundial. Em vez disso, fez suas últimas reverências com a mesma firmeza e força que caracterizaram sua persona nas telas. Infelizmente, sua saúde se deteriorou pouco depois, e ela nunca mais conseguiu retornar viva aos Estados Unidos. Após sua morte, o corpo de Davis foi transportado de volta para Hollywood, o lugar onde ela construiu sua brilhante carreira e se tornou um símbolo duradouro da era de ouro do cinema americano. Ela foi sepultada no Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills, no mesmo jazigo que sua amada mãe, Ruth Davis, que foi sua maior incentivadora desde seus primeiros anos na Nova Inglaterra até o fim de sua vida. Também foi sepultada nas proximidades sua irmã, Barbara Bobby Davis Sherry, com quem compartilhou as alegrias e as tensões da vida familiar. Na morte, assim como na vida, Bette Davis permaneceu ligada às mulheres que moldaram sua identidade, fundamentaram sua ambição e representaram as constantes mais próximas em seu turbulento mundo pessoal. Talvez a parte mais marcante e memorável de seu local de descanso final não seja simplesmente a localização, mas a inscrição gravada em sua lápide. Abaixo de seu nome e datas de nascimento e morte, lê-se: "Ela fez do jeito mais difícil". Este epitáfio foi escolhido com cuidado deliberado, pois resume a essência da vida extraordinária de Bette Davis. Ao contrário de muitas estrelas que se apoiaram no glamour, no charme ou em estereótipos, a carreira de Davis foi construída sobre determinação implacável, batalhas árduas com executivos de estúdio e a recusa em ser limitada pelas expectativas restritas de Hollywood em relação às mulheres. Ela lutou por papéis melhores muitas vezes à custa de sua reputação e relacionamentos profissionais e suportou críticas públicas por ser difícil. No entanto, essa dificuldade foi justamente o que lhe permitiu transcender o comum e conquistar um lugar como uma das melhores atrizes de sua geração. A frase também captura sua vida pessoal, que não foi menos turbulenta. Davis passou por 4 casamentos, todos terminados em desgosto ou divórcio, e por relacionamentos complicados com seus filhos, particularmente com sua filha Bede Heyman, que mais tarde publicaria um livro de memórias bastante crítico. Mesmo em meio a essas dificuldades, Davis jamais se deixou abater. Sua resiliência tornou-se seu legado, e as palavras em sua lápide servem não apenas como um resumo de sua trajetória, mas também como inspiração para aqueles que admiravam sua força inabalável.